Olá a todos! Então, para dar continuidade sobre os nodos da Lua, hoje são as pessoas que têm o nó do norte na casa 3 e o nó do sul na casa 9. Se você tem o nó do norte da Lua na casa 3, esse é o ponto de investimento para essa encarnação. Claro, nós temos que investir em todo o nosso mapa. Todo ele é o nosso caminho, é o nosso Dharma. Porém, quando temos o nó do norte na casa 3, é o ponto que nós precisamos dedicar a nossa atenção. Porque no passado, nós utilizamos as características do nó do sul, que é o nó do oposto ao nó do norte. Lembrando que os nodos são diametralmente opostos, né? Estão no mesmo grau dos signos opostos. Então, se você tem o nó do norte na casa 3, e esses vídeos falam sobre as casas e não sobre os signos, embora os signos sim tenham também uma importância, as casas elas têm um peso maior em termos daquilo que a vida vai trazer para você enquanto oportunidade de crescer. Se você tem o seu nó do norte na casa 3, você precisa usar mais a mente conceitual, a mente prática. Você tem um Dharma mental, você tem um Dharma relacionado ao conhecimento, descobrir como a sua mente funciona, ensinar, aprender. A casa 3 é a casa do conhecimento, é a casa da razão, é a casa do estudo, é a maneira como nós adquirimos e passamos o conhecimento. Então, a vida vai trazer para você, através desse nó do norte na casa 3, oportunidade de adquirir um conhecimento específico, ou então de você investigar a sua mente, de você entender como que os pensamentos se processam na sua mente. Talvez você tenha interesse por assuntos que estejam relacionados à mente, como a mente funciona. A casa 3, por ser uma casa de conhecimento, ela vai levar você a conhecer e a passar esse conhecimento também para as outras pessoas. Só que a sua zona de conforto é o seu nó do sul na casa 9. A nossa zona de conforto ela está relacionada ao nó do sul. Por quê? Porque o nó do sul indica aquele ponto em que esteve mais constante em nossas existências anteriores. Não é exatamente da nossa vida passada, mas de um conjunto de experiências passadas, de muitas vidas, e que hoje possibilitou que você viesse com o nó do sul na casa 9. Então, se você tem um nó do sul na casa 9, é porque você tem um nó do norte na casa 3, oposta a ela. E o nó do sul é a nossa zona de conforto, ou seja, algo da qual nós já sabemos lidar, e sempre que a vida aperta na casa 3, quando a vida mostra algo, um desafio em termos da mente, em termos do conhecimento, nós tendemos a nos proteger ou buscar refúgio no nosso nó do norte, no nosso nó do sul, que é a nossa zona de conforto. E esse nó do sul na casa 9, ele pode indicar que em outras vidas nós desenvolvemos conceitos muito voltados para a natureza moral. Nós viemos com certas ideias muito pré-concebidas, juízos morais pré-concebidos, ideias morais, viemos com certos preconceitos do passado. É como se nós tivéssemos uma sensação de que nós já sabemos sobre determinada coisa, porque o eixo 3-9 é o eixo do conhecimento. Tanto a casa 3 quanto a casa 9 são casas do conhecimento, são casas relacionadas à mente. Porém, a casa 9, ela tem um lado voltado para o conhecimento mais amplo, ou seja, para aquele conhecimento que é um conhecimento que abarca todas as coisas. É um conhecimento profundo. Então, nós podemos ter ideias muito arraigadas, podemos ter certos preconceitos. Alguns podem ter vivido em certas religiões ou em certas organizações. A casa 9 é uma casa que está muito relacionada à religiosidade.
em culturas muito diferentes, até da cultura no qual a pessoa encarna agora, né? A Casa 9 também tem uma casa, é uma casa que tem a ver com a universalidade do conhecimento e as diversas culturas. Então você pode até encarnar em um local muito diferente daquele em que você encarnou em vidas passadas, ou seja, culturas muito diferentes. Então, por exemplo, pessoas que viveram muito no Oriente, em várias encarnações, tiveram muitas encarnações no Oriente, aí vem e encarna numa cultura diferente. Por quê? Porque existe um karma de conhecimento. Existe um dharma, um caminho para se caminhar dentro do conhecimento, que é a casa 3. E nós precisamos deixar para trás ideias pré-concebidas ou até mesmo certos vínculos de religiosidade. Não porque a religiosidade seja ruim, não é isso. Eu não estou dizendo que a religião que você pertence é ruim. Eu estou querendo dizer que existe uma certa tendência de que o pensamento vá numa certa direção, sobretudo quando a vida aperta. As coisas apertam, então você tem um jeito já próprio, um específico de pensar, que às vezes você nasce numa família e pensa assim, nossa, ninguém me ensinou isso, mas eu acredito nisso. Eu não estou dizendo que isso que você acredita é errado. Eu estou querendo dizer que você precisa ampliar o seu conhecimento. Tá certo que a Casa 9 já é uma casa de ampliar o conhecimento. Mas quando se trata da Casa 3, no qual você tem o Nó do Norte, que é onde você tem que investir, você precisa entender o porquê que você tem certas maneiras de sentir as coisas, de pensar, por que você tem certas... por que você traz determinadas formas mais rígidas de pensar ou até mesmo qualidades morais muito fortes e que você precisa afrouxar um pouco isso aí. Você precisa ter um conhecimento para entender que não é necessário agir com determinados padrões morais que você tem. Isso pode indicar também uma pessoa que foi submetida a uma disciplina religiosa no passado e que a pessoa vem para essa encarnação para aprender outra maneira de pensar. Não que você tenha necessariamente que seja uma coisa ruim, mas você vem para aprender também a entender como que a sua mente funciona. Então, isso pode indicar pessoas que tiveram uma vida, muitas encarnações se dedicaram a uma determinada filosofia de pensamento e já nasce com ideias um tanto que pré-concebidas de encarnações anteriores ou de dogmas anteriores ou até mesmo de uma religiosidade. Pessoas que durante muitas existências ou alguma existência que isso ficou muito marcado de uma ligação com algum tipo de disciplina religiosa ou de religiosidade. E a zona de conforto dessa pessoa pode ser atribuir a vida às coisas incertas, por exemplo, a uma ideia de uma fé cega. Não que não devamos ter fé, não é isso. Mas nós também precisamos raciocinar de que nem tudo vem de fontes misteriosas ou desconhecidas. A Casa 9 tem muito a ver com fé, tem muito a ver com sonho, tem muito a ver com aquela ideia de que eu vou conseguir não sei como. É bom ter pensamento positivo, ótimo, é bom ter pensamento positivo, mas colocar as experiências do hoje só baseado em uma fé ou uma esperança de que as coisas vão melhorar ou vão se resolver sem que você tenha que pensar, sem que você tenha que raciocinar, sem que você tenha que planejar, porque a Casa 3, no qual você tem o Nó do Norte, é uma casa muito prática. É uma casa que lida com o ambiente imediato. São aquelas soluções que elas estão voltadas para uma inteligência mais focada em um objetivo. É casa de disciplina mental. A Casa 9 é uma casa que está relacionada com fé, ela está relacionada com crença, está relacionada com certos preconceitos, certos dogmas. Então, essa maneira de ver um pouco de cada coisa, mas não fechar o conhecimento, né? Então, talvez seja aquela pessoa que acredita em tudo, ou então quando a vida aperta, a pessoa
fica um tanto confusa porque não sabe direito ainda no que vai se pegar e tem um lado de certas incertezas, né? Tem incertezas acerca da sua experiência presente, porque a vida vai direcionar a pessoa para um conhecimento específico, para aprimorar um conhecimento específico, né? No sentido geral, a casa 3, na astrologia, ela indica algo de conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Aquele de curiosidade, de uma cultura que a gente sabe um pouco de cada coisa. A casa 9 já é um aprofundamento, certo? Então, por isso que o nó do sul na casa 9 pode trazer uma mente muito voltada para uma determinada coisa na qual a pessoa já se aprofundou, mas que agora ela precisa desenvolver mais habilidades que estão relacionadas à mente, mas da forma da casa 3. Usar um pouco mais da questão da razão. A casa 3 ela é mais lógica, ela é mais racional. Ela é menos intuitiva, ela é mais mental. Então, o nó do norte na casa 3 pode fazer com que a pessoa tenha que lidar com certos pensamentos, tenha que lidar com certas ideias e desenvolver certos pensamentos e certas ideias que são mais focados no aqui e no agora, na vida prática. E volto a dizer, não que a pessoa tenha que abandonar um vínculo ou uma raiz religiosa, no qual sente uma afinidade, não é isso. Mas a pessoa precisa focar mais no conhecimento, como que a mente conhece as coisas, como que nós adquirimos conhecimento no mundo. E também a vida vai trazer oportunidades para que você ensine sobre aquilo que você sabe. Sobre aquilo que você já adquiriu lá na casa 9, agora é hora de você compartilhar, de você ensinar, de você passar a experiência de aprendizado para os outros. A casa 3 ela está relacionada aí a uma maneira mais própria de usar o conhecimento. Agora tem também a questão de que a casa 3 e a casa 9 também tem muito a ver com os parentes, os nossos parentes. A casa 3 representa os irmãos, representa a comunicação. Então, você tem um Dharma, o Dharma é o seu caminho presente, né? De comunicação, de se comunicar, de lidar com pessoas da sua família. Talvez você tenha muitos parentes, talvez você tenha que lidar diretamente com um tio, com uma tia, com um irmão, com uma irmã nessa encarnação, né? Você tem um Dharma com essas pessoas vão demandar de você atitudes, essas pessoas vão estimular mais você. Porque no passado, que a casa 9 representa os avós, né? Representa que você agora vai lidar mais com o lado prático da vida quando se trata dessas pessoas. E não apenas com questões conceituais. É sair da teoria e partir para a prática. Sendo que a casa 9, ela lida com avós, então isso também pode indicar que você também pode ter um vínculo do passado com uma pessoa que foi um avô ou uma avó também no passado. Isso também pode indicar. Os nodos, eles também podem ir para pessoas específicas. Por exemplo, assim como na casa 7 são companheiros do passado, a casa 9 pode indicar avós, né? Os parentes do passado, sobretudo os avós. E um vínculo hoje de uma experiência que você tem mais com irmãos, com tios, com tias. A casa 3 ela tem aí também um lado bastante forte nessa parte. Então é um Dharma relacionado à comunicação, a maneira de falar, a maneira de se expressar. A vida vai trazer oportunidades para que você se expresse, para que você coloque o seu conhecimento. E não fique só na intuição, não fique só na crença, não fique só na fé. Na fé, por que não? Sim, você pode continuar com sua fé, mas existe um lado prático. A fé não é cega, a fé é uma fé raciocinada. A casa 3 é a casa da fé raciocinada. É aquilo aí que você já tem e não é porque você tem que abandonar porque é ruim, não. Não é isso. Tá? Pode
Você pode ter usado mal? Pode. Mas nem tudo que a gente tem que abandonar porque é ruim. Você pode ter usado muito bem a sua casa 9, só que agora é hora de usar a 3. Mas você pode ter usado muito mal a sua casa 9. Agora você precisa investir, né, para você poder equilibrar essa energia. Agora você usa 3. Então, os nódulos, eles vão mostrar se você tem mais pendências no sentido negativo, de acordo com as linhas que outros planetas fazem com os nodos, sobretudo as conjunções. Se tem algum planeta em conjunção ali com o nodo sul. Essas conjunções com o nodo sul são muito importantes porque elas fortalecem os vínculos que a pessoa teve no passado. Porém, a casa 9, que é uma casa muito conceitual, uma casa muito que tem a ver com impressões, é a casa dos sonhos. Né? A casa 9 é a casa dos sonhos, os sonhos de vida acordado e também os sonhos de quem dorme, né? De quem está dormindo. É a casa do progresso, é a casa do crescimento, é a casa da religiosidade. Só que você vem com um lado prático, com os pés mais no chão. A vida vai trazer você a colocar mais os pés no chão. Aproveita que você tem a cabeça das nuvens e coloca, né, as coisas mais no lado prático. Então você pode usar essa tua intuição na vida prática, ensinando as pessoas, se comunicando melhor, descobrindo como que a sua mente funciona, usando o lado prático da vida. Então, o Dharma, né, o caminho do nó do norte na casa 3 é um Dharma de vida prática, é um Dharma de conhecimento, adquirir conhecimento. É um Dharma de ensinar, é um Dharma de se comunicar. É o Dharma da fé raciocinada e não de uma ideia de que as coisas vão acontecer só porque eu acredito. Um abraço a todos.